Eu vou começar a partir daqui, não vou finalizar não, tá? Então, era para eu ter saído. Eu vou voltar para a tela, e aí a gente permanece aí, todo mundo. Eu corto essa parte inicial, tá, Tá, Renata? A gente vai para essa tela aqui. tá. E Mas agora eu já posso começar? não, ainda não. Eu vou Não. começar essa tela aqui, vou dar 20 segundos e volto com vocês e vou me remover aqui da tela, tá bom? Tá, e assim que a gente voltar, eu Assim que começo. aparecer assim, ó, você Tá bom, começa, tá bom? perfeito. Vamos lá, vou a partir daqui que é melhor. Depois eu corto, senão vai ficar a configuração. Vamos lá, vamos remover, a gente vai aqui já já. Olá, eu quero dar bem-vindas a todas as pessoas que estão presentes, que estão nos escutando, que estão nos vendo, e também as ai, desculpa, não são quatro. Olha, eu errei. Cissa, dá para cortar essa parte? Eu vi quatro, mas sou eu. Tá. Somos três, quatro mais três. Olá, meu nome é Renata Martins. Eu quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão nos assistindo hoje. É uma gravação, visita guiada, muito especial. Nós vamos passear pela mostra Eu, Você e Todes Nós, no Espaço Metaverso do Museu das Mulheres. Eu tive o grande privilégio, a grande tarefa de curar essa obra, de trabalhar juntamente com 7 artistas transmasculinos, transfemininas e não binários do nosso país. E hoje eu tenho a honra, o grande prazer de conversar com a Gabs 404, com Giga Wolf e com Natânia Borges. É uma conversa muito interessante, porque, de certa forma, o universo confluiu para que nós tivéssemos hoje uma conversa sobre fotografias, sobre técnicas, né, sobre o suporte da fotografia. E então eu vou fazer uma rápida apresentação de Gabs, de Giga e de Natânia, e logo em seguida a gente vai para a sala de exposição, para a sala expositiva do metaverso, e ali eu vou ter uma conversa com cada artista, especificamente sobre as obras que estão sendo exibidas até o dia 4 de dezembro. Então, quem não visitou, prepara o avatar, quem visitou, muda o avatar. Enfim, é muito divertido mesmo todo esse processo, né, de criação, de entrada na sala na sala de exposição. E eu gostaria, né, rapidamente, de apresentar cada artista, e depois dessa apresentação, né, se vocês quiserem falar algo rapidamente, e logo em seguida a gente entra na sala. Bom, diretamente de Porto Alegre, nós temos Gabs 404, fotógrafo e artista audiovisual,
que em 2020 começou o projeto, né, realizou, idealizou e começou a realizar o projeto Ser Trans, que é um trabalho de ativismo artístico que celebra e enaltece a beleza de pessoas trans, travestis e não binárias. E justamente com esse projeto, ele foi premiado em 2020, exatamente no mesmo ano em que iniciou, que deu início a esse trabalho, ele foi premiado pela mídia Ninja na convocatória Ninja Foto. E em 2021, passado um ano, ele foi destaque em uma matéria do Itaú Cultural sobre os novos nomes da fotografia brasileira. Ao seu lado, na minha tela, não, na minha tela, ao meu lado, temos Giga Wolf, de Florianópolis, ela que é graduada em artes cênicas na USP, é artista visual e performer, e ela trabalha muito, e nós vamos ver isso, né, ao longo analisando as suas obras, ela trabalha muito com a questão, nas suas produções fotográficas e audiovisuais, com a questão performática do corpo, com a plasticidade, né, com a organicidade das corporeidades, que ela vai retratando e que ela vai também trabalhando fotograficamente. É um prazer ter você aqui. E nós temos Natânia Borges, de Salvador, né, Bahia, que é cantora, compositora, atriz, produtora cultural e mestra pela Universidade Federal de Uberlândia. Ela também se dedica à fotografia e a performance, e em 2020 ela lançou o álbum visual Liberdade, que pode ser acessado pela plataforma do YouTube, e um ano depois, em 2021, ela lança o álbum Liberdade Deluxe, que pode, né, ser escutado em todas as plataformas, como, por exemplo, o Spotify. Ela é organizadora também do mini festival de arte negra e arte LGBTQIA+, Zureta, na cidade de Uberlândia. É um prazer, muito obrigada pelo nosso encontro, pelo tempo. Não sei se antes da gente iniciar a nossa ida à sala, se vocês querem falar alguma coisa. Não? Perfeito. Então, eu pediria para que vocês, né, me acompanhassem diretamente na sala, e eu começaria, por ordem alfabética, eu começaria com Gabs, e Gabs, eu peço para você, por favor, me acompanhar à sua sala, a sala onde estão expostas 8 fotografias, né? 8 fotografias do seu projeto Ser Trans, aqui sou eu. Vamos fazer uma visita, uma olhada panorâmica sobre as fotos. Uhum. E você selecionou 8 fotografias, né, Gabi, para apresentar para exibir nessa exposição. Mas antes, eu gostaria de saber de você, para entender como se dá a sua criação artística, como se dá a sua relação com a arte. Eu queria saber como é que você iniciou a sua relação no mundo da arte, ou arte visual, ou arte como fotógrafo mesmo. Oi, Renata. Oi, pessoal. Então, como é que eu vou responder isso? Assim, eu, na arte, no geral, eu iniciei em 2012, que eu entrei no curso de design de produto. E o motivo de eu ter entrado nesse curso, na verdade, foi porque antes disso eu tinha iniciado um outro curso de graduação, que era em farmácia, porque eu gosto muito de química, e eu me senti muito dentro de uma caixinha, assim, das possibilidades do que eu podia fazer a partir daquilo. E aí, quando eu saí da farmácia, eu procurei alguma coisa mais artística, assim. Eu estava realmente procurando alguma coisa que eu pudesse ser mais criativo. E como eu sou de Porto Alegre,
eu não, naquela época, assim, a fotografia, o audiovisual não eram coisas que passavam muito pela minha cabeça, porque, enfim, no Brasil eu acho que tanto a fotografia quanto o audiovisual estão ainda muito restritos a São Paulo e Rio de Janeiro. E aí eu cursei um tempo design de produto, eu quase me formei, mas eu, enfim, por problemas com a estrutura da universidade, universidades em geral, não só a que eu cursava, eu não consegui me adaptar muito a esse sistema e acabei largando. E nisso eu viajei para o Rio de Janeiro e eu morei lá por 2 anos, isso foi em 2017. E eu conheci algumas pessoas, enfim, e nessa coisa de conhecer pessoas, eu acabei indo ver a gravação de um clipe da Ludmilla. Foi muito Olha, legal. Uma das melhores noites da minha vida, assim. Noites, dia, enfim, porque é uma gravação, né? Foi uma diária absurda, assim, das, sei lá, 7 da manhã às 7 da manhã do outro dia. E foi muito divertido, assim, ver aquele mundo. Me aproximou de uma coisa que eu não conhecia até então. Eu amei, e aí eu entrei nisso de eu quero trabalhar com audiovisual. E eu queria trabalhar especificamente com clipes. Eu comecei a cursar direção cinematográfica na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, no Rio. Só que aí eu fiz um semestre, e no semestre seguinte eu comecei a trabalhar com publicidade e não consegui continuar por conta do ritmo de trabalho, assim. E nisso eu estava trabalhando com produção. E aí eu comprei uma câmera e comecei a tentar fazer vídeos e tal. E comecei a fotografar ao mesmo tempo. E eu acho que foi mais ou menos aí que eu entrei meio no vídeo, ainda trabalho bastante com vídeo, mas eu descobri a fotografia por causa do vídeo, assim. E eu descobri tudo isso por ter ido para o Rio de Janeiro mesmo. e sempre pessoas. Você sempre gostou de retratar pessoas. Então, eu gosto muito de retratar pessoas, mas eu acho que o que eu mais gosto, assim, de retratar é um cotidiano. E aí entra muito pessoas, mas enfim, eu tenho muitas fotos de paisagem, são fotos que eu não costumo postar muito, divulgar muito, mas eu adoro, tipo, fotografar o que eu estiver sentindo vontade de fotografar, assim. E eu gosto muito de fazer autorretrato. Até depois do ser Autorretrato. trans. Uhum. Depois de ser trans, eu comecei a fazer um pouco menos de autorretrato, porque eu passava muito tempo retratando outras pessoas. Mas o autorretratar me traz muita compreensão e entendimento do que eu estou passando. Uhum. É como uma forma de diário, em vez de você escrever né, com caneta, você escreve com a luz, você fotografa. Isso. Eu também escrevo com caneta bastante. Olha! Eu gosto muito das artes de comunicação no geral. E de onde você tira normalmente a sua inspiração? Você, pelo que eu percebi, assim, você então né, através, você foi estimulado através, né, da música, né, através desse clipe. Isso te ativou alguma coisa, né? Te levou para a sua criação artística. Normalmente é a música que te estimula, que te inspira, ou são fotos, filmes? Eu acho, assim, eu nunca parei para pensar exatamente o que me inspira, mas eu acredito que a música é uma parte do que me inspira, com certeza, mas porque a música ativa muitas emoções em mim. Eu acho que tudo parte de um estado emocional. Tanto que a questão dos autorretratos, a questão de escrever, eu escrevo. Agora eu até estou escrevendo um pouco menos, mas o ano de 2017, por exemplo, eu escrevi praticamente todos os dias. Eu tinha um diário, eu tinha uma prática de acordar às 5 horas da manhã para escrever. Não, E você é do povo que acorda às 5 horas da manhã. agora eu não estou conseguindo tanto. Em 2020 eu acordei todos os dias, eu acho, 5 horas da manhã. Tava assim. Inveja, eu não consigo, não. Ai, não dá, não. Mas Desculpa. eu acredito que seja isso, assim, de prestar muita atenção nos estados emocionais que eu tô
Uma coisa que me inspira muito é a astrologia, porque além de tudo, eu ainda sou astrólogo. E eu gosto muito de... Tipo, eu entrei na astrologia por ser uma arte da psicologia para mim, de Aham. compreensão, assim, e retratar pessoas, principalmente no Ser Trans, que é um projeto que também traz entrevistas, Uhum. também traz essa conversa, entra muito nesse processo de estados psicológicos também. Uhum. Você acabou de falar, né? Assim, você menciona o projeto Ser Trans. Aqui você faz retratos de pessoas, né? Mas não tem nenhum retrato seu. Você pensa em algum momento se autorretratar e disponibilizar alguma das suas escrituras? Hum, assim, já foi sugerido para mim algumas vezes. Inclusive, eu fiz uma mentoria no passado com o pessoal do 150 Fotos por São Paulo. E, enfim, fui contemplado nessa mentoria, foi muito legal. Até assim, abrindo um parênteses antes de entrar na tua pergunta, porque eu nunca estudei fotografia de fato, e eu só tive realmente uma apresentação do que era uma câmera em um semestre de direção cinematográfica. Eu não tive tanto contato assim com coisas que as pessoas que estudam fotografia têm normalmente, que é básico, sabe? E tanto técnicas quanto estar em contato com outras pessoas do meio. E nisso, assim, essa mentoria foi muito importante para mim, porque eu consegui ter outros olhares sobre o meu trabalho, consegui conversar sobre o meu trabalho e consegui também entender, assim, e não só os olhares, mas, tipo, ter essa troca mesmo. E Uhum. nessa mentoria surgiu também da Laila Mota, que também é fotógrafa, ela sugeriu isso, a Bici Costa também, sugeriram de eu fazer um autorretrato, e eu acabei fazendo. Então, até existe um autorretrato meu, eu até escrevi alguma coisa para postar junto, mas eu acho que eu não postei o que eu tinha escrito, mas no Instagram do Ser Trans tem um autorretrato meu. Mas eu nunca pensei em fazer um grande ensaio, assim, que geralmente é o que eu faço, né? Essas Uhum. fotos que estão expostas, elas são uma partezinha de um ensaio maior. Uhum. Agora, ele começou, né, esse projeto, ele começou na pandemia ou no meio né, do nosso período de isolamento ou um pouco antes? O Ser Trans começou na minha cabeça em 2019. Eu ainda não sabia o que que era, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa. Sabia que eu queria fazer alguma coisa com fotografia. E como o meu processo de me identificar enquanto uma pessoa trans também começou em 2019, isso foi meio que se unindo sem eu perceber, assim. Então, 2019 foi um ano muito importante, difícil ao mesmo tempo para mim, nesses ensaios de me compreender e, inclusive, de tentar negar, depois de me entender enquanto uma pessoa trans, tentar negar que eu era uma pessoa trans, tentar voltar atrás e não conseguir, e aí eu comecei a me perguntar por que que isso estava acontecendo, de querer negar isso, e eu me dei conta que, como eu não tinha muitas pessoas trans ao meu redor naquela época, quando eu pesquisava sobre o que era ser trans, quando eu pesquisava sobre o que eu precisava para ser uma pessoa trans, eu era uma pessoa trans, eu encontrava coisas muito absurdas, assim. Eu encontrava o que eu chamo de manuais de auto-ódio. E, inclusive, Uhum. pessoas afirmando que a única maneira de tu ser uma pessoa trans é se tu tivesse uma disforia completa de quem tu é, assim, do teu corpo, e se tu quisesse se encaixar necessariamente no que é dito um corpo cis. E eu não me sentia dessa forma, então eu não conseguia entender realmente se era uma pessoa trans. E, e aí esse projeto, ele nasce tanto de eu encontrar pessoas como eu, que tinham o mesmo pensamento que eu, e eu queria muito trazer a voz dessas pessoas, tipo, disponibilizar uma plataforma para a voz dessas pessoas estar presente,
como eu queria disponibilizar uma plataforma para o corpo dessas pessoas estar presente também, como eu percebia que pessoas trans não são uma massa única que pensam a mesma coisa, muitas vezes a gente pensa coisas diferentes e se contradiz, e é isso aí mesmo, e ninguém deixa de ser trans por causa disso. Então, ele começa a nascer em 2019 e em 2020 toma forma quando eu estou fotografando o Morgan Lemes, que é um amigo meu, para um outro projeto de corpos que eu estava participando. E aí eu falo para ele, a gente está rolando aqui, se vocês ouvirem, assim, tem, né? Hoje é um dia muito especial para a política brasileira, então às vezes passam os carros de som aqui. Mas o Morgan, eu sugeri para o Morgan de passar um dia com ele, documentar o dia a dia dele e conversar com ele e gravar essa entrevista. E isso ainda não era o projeto Ser Trans, mas já era o projeto Ser Trans. Ele adorou, a gente tocou sobre isso. O Morgan, hoje, ele me ajuda na assistência de fotografia do projeto também. E ele, no fim, eu fotografei, entrevistei ele. E esses 4 primeiros ensaios que aconteceram com pessoas que eu já conhecia, foi em janeiro, final de janeiro, início de fevereiro de 2020. E aí, quando veio a pandemia, foi quando eu olhei para esse material e disse, tá, o que eu estou fazendo aqui? O que é esse projeto? E gravando uma entrevista comigo mesmo, eu me gravei por 10 minutos tentando explicar o que eu estava fazendo e me ouvindo, e aí escrevendo as coisas que eu tinha falado, que nasceu o conceito desse projeto, que no início ele era muito mais documental, e agora ele continua sendo documental, mas eu acho que ele tem uma pegada artística maior. Você disse que no começo você não tinha tantas referências, né, de pessoas trans ao seu redor, mas quando você decidiu dar início ao projeto, você chamou, então, 4 pessoas que você conhecia e começou a fotografá-las. Depois disso, como é que você começou a ter contato com outras pessoas ou com né, pessoal desconhecido? Como é que você... Foi através de indicação de amigos? Ou como é que foi se dando o escopo, né, do Ser Trans? Então, eu acho que tanto pela questão mais pessoal de ser uma pessoa trans, assim, que eu fui cada vez mais procurando, buscando, fazendo esse movimento de busca mesmo para estar com outras pessoas trans, quanto o próprio projeto já foi colocando outras pessoas na minha vida, assim, tipo, acho que foram as duas coisas. E aí eu convidava muitas pessoas, aí as pessoas começaram a conhecer o projeto, daí elas começaram a se convidar, dizer que queriam participar, e até o ano passado, que eu passei no edital da campanha Eu Sou Respeito, que eu gosto sempre de mencionar esse edital, porque a verba dele é proveniente da multa que o Santander Cultural pagou por ter censurado a exposição Queer Museu. Então, uma parte desse dinheiro foi para o Ministério Público Federal, né? Todo o dinheiro foi para o Ministério Público Federal, e uma parte desse dinheiro foi para financiar alguns projetos. E o meu foi um desses contemplados. Uau. E dessa forma eu consegui pagar mais 3 pessoas trans para me ajudar no projeto também, enfim, para estar junto. E o que eu sugeri para o edital foi que eu fizesse 10 ensaios ao redor do estado do Rio Grande do Sul. E então eu consegui também verba para viajar ao redor do estado, e como eu sou da capital, e infelizmente o que acontece é que a gente acaba se fechando muito na capital, quando a gente é da capital, né? Eu não conhecia tantas pessoas mais para o interior do estado. Então eu lancei um formulário. E aí nesse formulário as pessoas diziam de onde elas eram, elas respondiam algumas questões, assim, para eu também conseguir ter o máximo de diferenças ali possível. Algumas questões mais tipo idade, identidade de gênero, e outras questões eram mais voltadas a tipo, sobre o que tu quer falar na entrevista. Então, foi assim, até hoje, assim, eu deixo esse banco de dados aberto, porque muita gente fora do estado do Rio Grande do Sul também respondeu, então eu digo, se um dia eu viajar para Uberlândia, sabe, tipo, então eu sei
já conheço essas pessoas, elas já responderam, eu posso entrar em É contato uma com elas. rede de contato, né? Sim. E também é muito interessante que você está fazendo, você está gerando um arquivo da memória contemporânea trans no Brasil, né? Sim. E isso surgiu, eu não tinha percebido isso até ano passado, assim, quando um amigo, acho que foi até o Morgan que me trouxe isso. O Morgan, hoje em dia, a gente se conheceu no design de produto, ele estuda história. Acho que a maioria das pessoas não fica no curso. Mas ele comentou comigo assim, tu tá criando um acervo. E eu falei, nossa, tipo, realmente, assim, já foram 25 pessoas que eu fotografei. E, inclusive, esse ano eu participei de uma exposição que se chama No Âmago da Transgressão, Histórias Trans no Rio Grande do Sul. E eu expus todas as pessoas que eu fotografei no Rio Grande do Sul, eu consegui colocar pelo menos uma fotinho pequena delas. E aí eu Uau. coloquei algumas partes de entrevista também. E é no Memorial do Rio Grande do Sul. Então, tipo, ter os nossos corpos e as nossas histórias numa instituição como um museu, né, uma instituição de arte, que não só é uma instituição de arte, mas é uma instituição da história do Rio Grande do Sul, que é um estado que a gente sabe que é transfóbico, é misógino, né, na sua história carrega é racista. Então, trazer esses corpos para dentro do museu, corpos nus, sabe? Foi muito importante, foi muito legal, assim, e aí eu entro um pouco nesse ramo da memória também, que agora é uma coisa que eu estou tentando compreender melhor no meu trabalho também. Uau. Para essa amostra que a gente tem, eu, você e todos nós, você selecionou oito, é, oito, oito, oito obras, e eu queria saber de você por que essas oito? Por que, por exemplo, essa foto aqui, se não me engano, de Natê? Por que Natê? Por que essa daqui que diz sua identidade não precisa ser validada por outras pessoas para ser real? Ou seja, por que esse conjunto, né? Gus e Luca. Uhum. Por quê? Essa é uma Enquanto você vai grande falando, eu vou questão. mostrando, tá? Eu vou mostrando cada uma das fotos. Assim, eu não sei se eu conheço tão bem os meus processos do porquê eu escolho algumas coisas. Eu queria muito ter uma resposta poética para isso, para essa pergunta, mas eu infelizmente não tenho, assim, eu acho que o que é importante para mim e o que eu tento é que todas as pessoas que eu fotografei, isso é certo, assim, todas as pessoas que eu fotografei, eu quero que elas estejam em algum lugar, se for da vontade delas. Então, eu também mandei uma mensagem para as pessoas antes dessa exposição no Memorial, por exemplo, porque eu não esperava chegar tão rápido ao museu. Então, eu não sabia se as pessoas também estavam preparadas para elas estarem no museu. É só abrindo esse parênteses, assim, de ter esse diálogo com as pessoas também. Mas uma parte do porquê eu selecionei, eu sei, essas imagens, é porque eu acho que elas trazem muito explicitamente a questão da liberdade dos corpos. Eu acho que o projeto inteiro ele traz isso, porque a gente fala sobre isso, mas essas fotos, assim, eu acho que elas são, principalmente juntas, assim, tipo, dá para ter essa noção. E uma coisa que eu uso muito no meu trabalho, que não tem muito um porquê, além de porque eu gosto muito de olhar as cores, assim, e combinar com as cores e os elementos, e ter uma questão semiótica. Então, eu lembro da gente até conversando sobre eu querer um conjunto específico de fotos de estarem juntas, uma do lado da outra, sabe? Por ter isso, assim, então, tipo, que é a do Esteve caminhando em direção ao céu, e o Lau do lado sentado com o mar em Sentar. cima, Sim, e aí uma outra foto que é de outro Lau, que é o Lau, esse Lau do balde e o Lau Grife do lado, já dentro desse mar, assim. dentro Então, da parece água. que é esse movimento de ir para a água, de se soltar também, sabe? Sim, sim. E mesmo, bom, você tem já
um acervo com 20, né, 25 pessoas retratadas, 25 né, obras, 25 obras não, 25 pessoas retratadas. Ainda assim, mesmo depois de ter passado, né, por todo o processo de seleção, das fotografias que você vai deixar, né, que você coloca no website, você ainda continua com aquela sensação de surpresa, de descoberta, de falar, uau, eu ainda consigo ficar boquiaberto, eu ainda, mesmo tendo visto essas fotografias inúmeras vezes, centenas de vezes, mas mesmo assim eu consigo ficar estupefado. Você tem essa sensação? Com os ensaios que já foram feitos ou quando eu faço um ensaio novo? Não, com os ensaios já feitos. Quando você volta a ver alguma, né, alguma foto e você pensa, nossa, eu não tinha percebido esse detalhe. Ou, nossa, me surpreende Sim, ainda. sim, sempre. Inclusive nessa exposição do memorial, nossa, foi um choque assim para mim entrar e ver essas obras impressas, grandes, na parede, lado a lado. Uhum, Sabe, toda a experiência de entrar num museu e aí, tipo, chegar e estar ali, assim. A primeira vez que eu expus, que imprimiram fotos do Ser Trans, que foram fotos. Gente, eu vou chorar, porque eu fico emocionado de lembrar desse dia, porque foi realmente emocionante para mim, assim. Foram duas fotos de dois ensaios, porque era uma exposição coletiva chamada Retrato de Família. Então, era sobre diferentes retratos de família, assim. E eu trouxe duas fotografias, uma do ensaio do Lazuli e outra do ensaio do Zion. E aí, quando eu entrei nessa exposição e eu cheguei, eu olhei, eu comecei a chorar, eu não tinha palavra nenhuma, porque assim, não é só a questão de ser uma foto bonita, sabe? Tipo, para mim sempre traz a lembrança de estar com aquela pessoa. Tipo, não, é impossível para mim não ter essa ativação dessa memória instantaneamente quando eu vejo as fotos, assim. Eu lembro daquele dia, eu lembro da conversa que a gente teve, eu lembro do café que a gente tomou, eu lembro da risada que a gente deu junto, eu lembro das lágrimas que a gente derramou junto, sabe? Tipo, eu lembro às vezes da dificuldade que foi chegar no lugar, sabe? Ou de, tipo, alguma coisa ter dado errado, tipo, sei lá, choveu e a gente teve que remarcar e remarcar de novo e remarcar de novo. Então, assim, tipo, eu lembro de todas essas coisas e principalmente dessa troca e do aprendizado que eu tive para mim. E que é uma coisa que, por mais que eu tente retratar, eu acho que muitas vezes traz, assim, o conforto que tem, a intimidade que tem, é impossível. Tipo, é uma coisa que vai estar sempre guardada para mim. Então, não tem como eu olhar para um ensaio que já foi feito e não ficar absorto naquilo, e ficar tipo, nossa, sabe? Tipo, realmente me traz muita emoção, assim, ver isso. Agora, a gente ouviu a sua reação. Você percebeu como foi a reação das pessoas que estavam vendo aquelas fotografias, talvez pela primeira vez, né, que estavam vendo corpos de pessoas trans pela primeira vez? Como que foi você perceber a reação do público visitante? Bom, nessa exposição coletiva, Retrato de Família, eu fiquei prestando atenção, claro, assim, tipo, em como as pessoas reagiam àquilo. Foi, num geral, assim, muito legal. Foi muito legal, assim, tipo, ver as pessoas parando, ver as pessoas analisando as fotos, apontando, mostrando para outras pessoas. Uma dessas fotos é um pai com um bebê, então ela já tem todo esse caráter emocional e é legal, tipo, chegar perto e aí ver que o projeto é sobre pessoas trans, entender isso, assim. Eu acho que foi carinhoso. Acho que carinhoso, assim, é uma palavra que eu Uhum. consigo pensar, assim, porque foi assim que eu me senti com muito carinho, realmente. E na outra exposição, infelizmente, eu não estava aqui na abertura, e eu perdi a abertura. E, assim, o que eu recebi eram pessoas que me conheciam, mas eu recebi um feedback muito legal das pessoas
falando, tipo, que estava incrível, que estava muito legal, que foi muito importante as próprias pessoas que foram fotografadas de se verem nesse espaço. Uhum. E eu sempre envio as fotos para as pessoas antes de publicar qualquer coisa, para ver se está tudo ok. Sim. E se tiver alguma foto que as pessoas não querem que seja publicada, eu simplesmente não publico. Então, eu sempre tenho um feedback disso antes. Eu, inclusive, forneço um formulário para as pessoas preencherem algumas informações que vão para o site, e tem um espaço, se elas quiserem, para realmente dar esse feedback de como foi o ensaio para elas. E, no geral, assim, é incrível, não tem palavras, assim, da importância que isso tem para mim. E Gabs, por exemplo, pode ser que muitas pessoas tenham interesse, assistindo esse vídeo, né, nossa conversa, e te escutando, que tenham interesse em ser fotografadas por você. Como é que elas entram em contato contigo? Como seria participar do Ser Trans? Eu ia te perguntar isso se era por ser trans ou outra coisa. Mas, por ser trans, assim, tipo, nesse momento, depois que eu utilizei a verba desse edital e percorri o Rio Grande do Sul, como foi, assim, eu passei em 2 editais ao mesmo tempo, um com o Ser Trans e outro com o Intransitivo, um documentário sobre pessoas trans, sobre narrativas trans, que é um longa-metragem que eu fiz com mais 3 amigos no Rio Grande do Sul. Então, tipo, acabou sendo um monte de coisa ao mesmo tempo para mim. E aí eu tive que dar um ligeirão, assim, no Ser Trans. Porque eu fiz primeiro o Intransitivo e depois o Ser Trans. E aí, tipo, acabou sendo uma carga de trabalho muito grande para mim. Muito grande. Porque além disso, eu ainda tenho um trabalho. Então, eu acabei tendo bastante trabalho com isso. E aí, depois de março, que foi quando eu fiz o último ensaio, em abril eu entreguei todos os documentos do edital. Eu resolvi tirar um tempo, assim, um respiro. Nesse meio tempo, a gente lançou agora 3 zines do Ser Trans. Eu digo a gente, o Ser Trans, junto com a editora Austral, que adorou o projeto e pegou junto o projeto. Em Então, tem 3 2020, agora, 2022, né? agora, tipo, a gente Sim. fez eles em abril, que foi também uma parte do edital que eu propus, 50 zines de distribuição gratuita, eu realmente fiz isso, distribuí em ambulatório trans, doei para o Memorial do Rio Grande do Sul, para as pessoas que foram fotografadas, e agora a gente está lançando para venda também esses zines. Então, tipo, agora que eu estou começando a retomar o projeto, de novo. Então, eu tive esse espaço de respiro, de pensar porque, enfim, é estressante, acaba sendo, né? Tipo, ser artista, mesmo com tendo recebido uma verba, é muito trabalho, assim. E aí eu comecei a pensar, será que eu quero dar continuidade para isso? Comecei a ficar meio confuso, e aí eu tirei esse tempo para pensar e eu disse, não, realmente é isso, eu amo fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer mais disso, eu quero fazer isso pelo Brasil inteiro. Então, nesse momento, eu estou vendo se eu consigo verba, se eu consigo passar em algum edital para conseguir verba para o projeto, para dar continuidade. Mas esse formulário, ele continua disponível. Tem um link na bio do Instagram do Ser Trans. Qual que é E o Instagram, por favor? o Instagram é @ser.trans. E aí eu vou ali para olhar. Por exemplo, agora eu vou viajar para Belo Horizonte, São Paulo e Rio. Então eu vou dar uma olhada nesse formulário para se eu tiver um dia ali livre, eu quero fazer um ensaio para Ser Trans. Que lindo. Agora, minha última pergunta. Você visitou, né, a nossa mostra, eu, você e todos nós. Tem algum conjunto de obra, ou tem uma obra específica que te tocou, que você falou, uau, sim. Posso responder todos? Assim, tipo, eu, eu amei a curadoria no geral. Eu amei entrar no metaverso, eu nunca tinha É entrado. doido, né? É muito doido. Ai, isso Assim, porque a gente não tem o óculos, a gente não tá com o óculos ainda. sim, tipo, eu não sei o que eu achava que seria. Quando eu recebi o convite, sei lá o que eu imaginava, assim, mas quando eu entrei, eu criei meu avatar, isso foi uma experiência muito legal.
Me chamou a atenção, assim, o conjunto todo. Como fotógrafo, é claro que as obras de Gig e Natânia, tipo, me chamaram muita atenção, e aí, tipo, fui olhar de pertinho, entrei, assim, nelas. As colagens de Victório também, eu adorei muito. E aquela serigrafia enorme, essa aí mesmo, Essa é daqui, da Amora Amor, Jus. Amor Ju. Também amei, assim, tipo, eu amei tudo, não, tipo, arte, né? Mas acho que, assim, me pegou mais, assim, essas. Ok. Não sei se Giga ou e Natânia querem fazer alguma pergunta para a gente encerrar essa conversa com Gabs. Só dizer que foi muito lindo saber mais do backstage, assim, porque eu tinha visto as obras no museu já, e um pouco das coisas no Instagram, mas saber mais de tudo que aconteceu traz ainda mais uma beleza da coisa, assim. Obrigada. Assim, pelo trabalho, pela criação. Eu sempre fico, quando a gente tenha contato com as obras, para saber o rostinho ali atrás da autoria, né, do processo de criação. E aí, quando você fala sobre esse processo de criação, a gente também vai se identificando de como é esse processo. Venha para Minas, você falou Uberlândia, venha. Ei, eu também vou. Eu vou pegar o próximo avião. Eu tô Você está fazendo esse indo caminho aí, não sei se você passa por Uberlândia, mas se você quiser, por tem... Uberlândia, a princípio não, mas eu vou estar em Belo Horizonte no dia 9 de novembro. Arrasou. Tem uma coletiva bem interessante lá também, em Belo Horizonte. Provavelmente você vai encontrar essas pessoas. Sim, vamos conversar depois daqui. Gabs, não sei se você tem alguma consideração final ou, enfim, algo para a gente encerrar nossa conversa. Eu acho que eu falei bastante já, né? Como eu tinha comentado antes da gente começar a gravação, eu consigo falar. Eu vou lembrando das coisas e daí eu vou falando, assim. E quando eu fico nervoso, eu falo mais ainda. Mas eu acho que a única coisa que eu queria comentar, assim, é que é importante quando a gente tá por trás das câmeras, lembrar, quando a gente tá fotografando pessoas, né? Lembrar que aquelas pessoas são pessoas, né? Tipo, ter sempre essa conversa de como aquilo tá sendo para a pessoa. Quando a gente está fotografando há um tempo, às vezes a gente pode acabar esquecendo de explicar algumas coisas que as pessoas não sabem. Então, sempre lembrar, assim, de ter essa delicadeza no seu próprio processo, de tornar confortável. A gente não sabe a história de vida de cada uma, assim, que também é uma das minhas motivações para fazer esse projeto. Eu vejo muitos projetos que retratam pessoas trans, que é feito por pessoas cis, que não tem muita consideração se aquilo ali vai machucar a pessoa, a forma que aquilo ali vai ser exposto depois, aonde aquilo vai estar. A fotografia ela tem esse poder de ser deslocada e ter outros simbolismos associados, então acho que é mais assim de ter esse cuidado que eu queria falar um pouquinho. Muito obrigada. Obrigada pelas obras, obrigada pelo projeto, obrigada por nos ensinar, né, com o seu processo criativo. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite, as perguntas também e esse espaço. Obrigada. Agora eu gostaria de conversar com Giga. Olá. Giga, bem-vinda. Muito obrigada por você ter aceito participar dessa mostra. Muito obrigada por você ter nos concedido obras fotográficas muito, muito
interessantes, muito geniais, são experimentos, né? São experimentos assim, a flor da pele, literalmente, né? Obrigada. Ai, para mim que é muito legal estar aqui, tipo, poder, porque foram fotos que foram feitas ao longo de alguns anos, né? Desde de 2015, assim, esses processos vêm acontecendo, e daí agora tá compartilhando, é muito massa, assim, tipo, ver aqui sendo compartilhado, assim, sabe? É interessante que assim dá para perceber que a sua formação, né, em artes cênicas, ela conversa com a sua atuação na fotografia, né? Como é que você faz essa mescla dessa dupla disciplina? Então, eu estava até pensando sobre isso, assim, enquanto o Gato estava falando, porque eu sempre enxerguei a questão do corpo na fotografia e tal, né? Eu sempre enxerguei a fotografia como uma atividade muito corporal, assim. A gente tende a ver muito como uma atividade muito intelectual, talvez, ou muito só da visão, mas para mim o corpo faz sempre parte, assim, e tá sempre ali, mesmo quando a gente tá, tipo, fotografando uma paisagem, por exemplo, ou fotografando algo que não necessariamente o corpo está em questão no que está sendo visto, o meu corpo é o veículo para pôr aquilo no mundo, né? Então, como eu estou agora, como meus olhos estão, como o meu pâncreas está, como o meu intestino está, tudo está sempre em questão. Então, para mim, eu acho que o corpo está em cena ali na foto é só uma extensão disso, assim, sabe? Então, acho que fazer artes cênicas, fazer fotografia, o corpo fotografando, o corpo sendo fotografado, o corpo dançando e sendo dançado pela fotografia, é tudo muito junto, sabe? Para mim não tem essa divisão tão cindida, entende? Entendi. E você, por exemplo, aqui né, nós temos esse tríptico. Aqui você dividiu, né, o espaço performático em dois desses trabalhos, né? Nós temos você e um outro nós temos uma colaboradora sua, né? Esse daqui é você? Sim. Uhum. Neste daqui também Epiderme é seu? Na verdade, esse trabalho Epiderme, ele se chama Epiderme, mas ele não é epiderme. Isso Meu Deus! São fungos que eu fotografei ao longo do tempo, assim. Essa foto, no caso, é de um morango que foi apodrecendo ao decorrer do tempo e eu fui fotografando durante muito tempo, assim, com uma lente macro. E aí resultou nisso, assim, que são as fotos, inclusive, que depois eu vou mesclar com aquela outra foto que tá lá na outra parede, que está sendo daqui. Essa aí, salto, exatamente. Né? Que são os fungos que estão sendo projetados nesse corpo que é visto aí. Então foi essa pira toda de tipo fotografar uma comida que estava apodrecendo e daí depois projetar ela no corpo durante vários ensaios de várias semanas, assim, e daí ir brincando com isso, assim. E como que surgiu, assim, a ideia dessa mescla? Porque é um experimento, né? Um experimento tanto com o morango, com os fungos do morango, né? É quase uma bioarte que você, então, estava registrando ali, né? Sim. Essa questão do apodrecimento foi muito por acidente, assim, porque eu acho que eu tenho essa coisa de ver as coisas acontecendo ao meu redor e meio tratar tudo como uma grande potencial obra, assim. E aí as coisas estavam ali apodrecendo e eu fui deixando apodrecer e fui fotografando apodrecendo e tal. E tendo essa percepção, assim, de que no fundo o nosso corpo é muito semelhante também a esses vegetais todos, essas coisas todas que nos rodeiam e também estamos envelhecendo e apodrecendo e rejuvenescendo ao mesmo tempo, assim. Então foi um pouco nessa conexão, assim. Agora, por que você colocou, então, o título de Epiderme?
Sendo que não é um corpo, né? Assim, não é a nossa epiderme humana. De onde que veio essa associação? Eu acho que foi justamente nesse pensamento de não cindir, assim, o que é esse corpo vegetal ali apodrecendo, o que é o meu corpo ali depois sendo fotografado com esse corpo vegetal sobreposto, assim, que esse corpo do fungo e do morango era um pouco humano e esse corpo humano era um pouco esse corpo vegetal, então foi um pouco dessa interconexão, assim, eu acho. Uau! E agora uma coisa que eu fiquei curiosa em saber, Giga, por exemplo, você tem algumas referências assim que te servem como inspiração, por exemplo, fotógrafos, ou agora um determinado gênero de fotografia, ou especificamente bioarte, tem ou seja, de onde saem as suas inspirações ou referências? Eu acho que muito de uma forma muito mesclada, assim. Eu gosto muito de literatura e de cinema, e daí às vezes as coisas se imbrincam de uma forma que pode soar um pouco aleatória para os outros, mas para mim faz muito sentido, que nem quando eu estava fazendo essas fotos, eu estava lendo o Kierkegaard, um livro sobre teologia e não sei o que, e daí tudo se misturou, assim, e falando para as pessoas meio sou aleatório, mas na minha cabeça faz muito sentido. De dança também, é uma coisa que está muito presente para mim, acho que desde do início da minha formação, porque antes de fazer faculdade de artes cênicas, eu fiz 2 anos de audiovisual, né? E daí até foi nesse contexto que eu produzi essas fotografias, assim. Só que daí foi meio através da dança que eu acabei indo para as artes cênicas, assim. Mas então um pouco nessa mistureba, assim. Eu acho que não tem muito uma referência direta para esses trabalhos, assim, sabe? Não é uma coisa que eu consigo identificar muito nitidamente de onde vem, assim. E acho que grandes inspirações para mim, que eu diria assim que talvez são basilares, assim, são minhas professoras e professores, assim, que são artistas e que tiveram na minha trajetória. O Rodrigo, por exemplo, que foi quem orientou todos esses trabalhos, e, enfim, Rodrigo, a Daraca, a Alice, a Maria Thaís, a Andréia, outras pessoas daqui de São Paulo e lá de Florianópolis, que são artistas e que são mestras e mestres, assim, que eu acho que fazem tudo isso acontecer, assim. É interessante, porque como você fala, assim, você acabou de falar a questão da dança, teatro, a gente percebe que tem um movimento corporal, tem sempre essa disputa, né, entre o corpo e o espaço, ou o corpo querendo estender, né, o seu próprio limite e também o limite do espaço. Eu acho muito interessante como você trabalha com essa organicidade né, dos corpos e fotografa, registra congela, né, aquele determinado momento, assim, é interessante, como você acabou de falar também, né, um movimento complementar, o movimento, né, o dinamismo com a estaticidade do registro, né, do momento. Sim, e eu acho que nesse sentido que você está falando, eu gosto muito nesses trabalhos desse limiar entre identificar que é um corpo, mas quase não identificar, ser quase um não corpo, assim, e que acho que diz muito respeito a essa também a minha existência, a minha experiência, assim, que eu acho que eu compartilho também com outras pessoas, de por vezes se ver retratado ou retratada de uma maneira que não quer ser retratado, ou na impossibilidade de uma completude que o outro quer te
te colocar ou te impor. Então, eu acho que brincar com essas nuances de não identificação, ou borrar essas fronteiras, ou tipo assim, isso é um corpo, isso não é um corpo, que parte do corpo é essa, isso é um pé, isso é uma mão, isso é uma cabeça, onde está, é um homem ou uma mulher, é nenhum dos dois. Então, eu acho que eu brinquei um pouco com isso nesses trabalhos, assim. Você fala, por exemplo, nesse tríptico Sodoma 1, 2 e 3, né, de 2019? Sim. Que aqui a gente tem você como fazendo, né, o performer, fazendo a performance. Sim. Então, e de onde surgiu o que foi? Qual foi o estopim para você desenvolver esse projeto, Sodoma? Porque é muito forte, né? No sentido, pelo menos para mim, me transmitiu uma sensação de impotência. Poxa, né, a pessoa que está nessa situação está no limite, né? Tá numa situação asfixiante que ela mesma está buscando ali sair, né? Sair dessa situação, está buscando quase a sobrevivência. De onde e por que surgiu esse projeto, Giga? Então, engraçado, né? Porque tanto esse projeto quanto o outro, que na verdade se iniciaram lá também em 2015, 2016, e daí foram caminhando durante o tempo até 2019, assim, dizem muito a respeito a um período na minha experiência pessoal, assim, que eu estava me entendendo enquanto uma pessoa não binária, enquanto uma pessoa, enfim, não hétero, e acho que parte um pouco desses conflitos, assim, até é muito bonito ver sendo compartilhado aqui e lembrando dessas coisas, assim, mas tem a inspiração que o título já traz, né, do mito, do livro do Gênesis, das escrituras hebraicas e do Antigo Testamento cristão, que fala dessa cidade que foi destruída por Deus e teve seus habitantes queimados e destruídos a partir de uma imposição divina, né? E que esse mito, na verdade, é muito associado culturalmente com a questão da homossexualidade, né? Da homossexualidade masculina, no sentido de serem esses homens que se relacionavam com outros homens e por conta disso a cidade foi destruída. Mas, na verdade, fazendo um pouco uma arqueologia da história desse mito, eu fui percebendo que durante a história, tanto nas interpretações cristãs quanto nas interpretações judaicas desse mito, não fica nítido qual foi exatamente o pecado que as pessoas de Sodoma cometeram e por causa do qual eles foram destruídos, elas foram destruídas, assim. É muito, muito ambíguo. Tem escritos ao longo dos séculos, assim, que vão dizer que eles não foram hospitaleiros com os enviados de Deus, que eles eram homossexuais, que eles eram mil outras coisas. Então, tem esse lugar de as pessoas que moram em Sodoma foram destruídas por algum motivo que a gente desconhece, mas estão nessa condição, assim, de uma violência imposta de cima. E foi um pouco a partir disso que eu quis trabalhar, assim, de talvez ser preso por esse olhar do outro que destrói. Então, acho que foi um pouco nesse caldo, nessa mistureba, assim. Porque é muito, assim, até mesmo né, olhando a distância, né, e tendo esse fundo, né, escuro, realmente dá uma sensação de desespero, né? Eu, pelo menos, assim, quando eu paro e começo a analisar, né, cada uma dessas fotografias, né, da série Sodoma, me dá uma angústia. E aí eu queria saber, na verdade, qual é o seu desejo, ou o que você deseja provocar nas pessoas que se deparam, né, que estão diante de suas obras. O que você
procura provocar nas pessoas? Ai, não sei. Eu não sei, assim, eu acho que tá aberto. Acho que Ou o que você gostaria de fomentar nelas? sim. Eu acho que talvez perceber a existência da materialidade daquele corpo que está ali. E colocar isso em evidência de uma maneira um pouco fugida, assim, um pouco escapando pela beirada, assim, sabe? Eu acho que tem um pouco disso, mas é a única coisa que me vem na cabeça agora. Mas acho que isso não sei se conclui, assim, uma coisa que eu penso que eu desejo, assim, tipo, não colocar Cecília ali, ou eu ali, por exemplo, nas fotos, como uma coisa de foto do RG, assim, sabe? Como uma coisa planificada, ou óbvia, ou achatada. E que eu acho muito bonito nas fotos do Gabs também, por exemplo, que traz isso, assim, acho que com outro tipo de registro e com outro lugar, assim, mas traz essa complexidade, né? Essa não obviedade das pessoas, porque eu acho que toda a experiência que foge um pouco de uma norma pré-estabelecida tende a ser achatada, né? Então, eu acho que eu acho muito bonito quando escapa disso, entendeu? E é muito bonito os trabalhos da mostra, porque eu vejo, não só o do Gabs, mas de todas as obras que estão na mostra, que eu percebo isso, assim, tipo... Por que falar de si também, né? Porque falar de si complexifica, né? E desachata, desplanifica. Acho um pouco por aí. Por que você utiliza a fotografia? Você poderia, por exemplo, utilizar, né, a performance, mas por que você gosta de usar o meio da fotografia para suas criações artísticas? Eu acho que para brincar com o senso de realidade, talvez. Porque é isso, assim. Tem um fotógrafo do Annie Michaels que ele fala uma coisa, tipo, que as pessoas é mais ou menos isso. Que as pessoas acreditam na realidade das fotografias, o que daria ao fotógrafo uma grande vantagem. Mas o problema é que os fotógrafos também acreditam na realidade das fotografias. Entende? E daí cai nesse lugar demasiado real, assim. E eu gosto de brincar com essa possibilidade de olhar, tipo, nossa, isso é a realidade. Não, mas espera, talvez não seja a realidade. Não, mas talvez seja uma outra realidade. Não, mas eu consigo identificar um lastro do real aqui. Não, mas e daí fica esse engasgo, e eu acho isso muito divertido, assim. É muito bom, né? Porque assim, você desconstrói também muitas, né, dessa percepção. O que está registrado é o que existe. Por exemplo, você me desconstruiu hoje de uma forma fenomenal em relação à epiderme. Porque pelo título eu imaginei, é epiderme, né, de Giga, é um experimento, né, que foi feito, que teve a pele, né, arrepiada. E você me falou, não, é um morango. Mas é muito genial quando você, né, quando você tira a pessoa da zona de conforto dela,
né, daquela coisa, bom, eu aprendi que, né, que é uma, né, eu vejo pelos eriçados, eu vejo né, uma superfície um pouco, né, que se parece a uma carne, né, a pele, então isso, obviamente, é a parte de um corpo, de uma pessoa. E não necessariamente, né? Depende do olhar, depende. Isso é uma coisa muito genial, como você vai desconstruindo e como você vai nos desconstruindo como, né? Como pessoas observadoras. Isso eu acho, isso assim, eu visitei essa mostra várias vezes, olhei, né? Inúmeras vezes cada obra, e cada vez eu descubro, e conversando, né, com vocês, eu vou descobrindo coisas novas, e isso é o mais interessante, assim, para mim, né, de reeducar o meu olhar, ou de fazer o reset, né? Sim. E eu acho interessante agora você falando, eu fiquei pensando com relação a esse tecido que se formou com as outras obras, né? Porque eu acho que tem uma coisa que se comunica, não só num campo temático, assim, mas também num campo formal, talvez, entre as obras, assim. E eu acho que essa desconstrução que você fala, mas também não só isso, essa tensão entre o que está dito e o que não está dito, enfim, vários pontos que eu acho que estão presentes em vários dos trabalhos que estão na exposição, assim, de nós três que estamos aqui, mas também nos outros, assim. Então, eu acho que isso é muito bacana, porque extrapola só o motivo de estarem todas as obras reunidas, né, mas também tem essas outras inter-relações, eu acho. Por exemplo, você acabou de falar, né, da mostra. Tem alguma obra que te chamou a atenção? Eu acho que eu tenho um pouco que nem o Gabs, assim, todo o conjunto da coisa foi muito bonito, assim, de ver reunido, porque é tudo muito muito bom, né? Muito bom, assim, tudo muito lindo, assim. Tem uma foto específica que eu esqueci o nome da artista agora, começa com L, que são dois peixes, assim. Ai, Levi. Isso, que me pegou muito, assim, e que eu fiquei horas, não horas, mas assim, fiquei muito tempo olhando, assim, e que me... nossa, me tocou profundamente, assim. Talvez essa daqui? Essa, exatamente. E ainda mais com o nome da série, Quem São as Banidas no Fundo do Mar. Eu acho isso tão lindo. Tão lindo. E ainda mais eu cresci em Florianópolis, então a imagem do mar é muito tocante para mim, assim, presente. Mas é isso, assim, ver ver a coisa como um todo é muito bonito. Eu não sei se Natânia ou Gabs gostariam de fazer alguma pergunta para a Giga. Eu queria primeiro dizer que parabéns, lindo demais. Eu fiquei bem surpresa, assim, tipo, porque quando eu vi essa foto epiderme, eu pensei, mas não parece, gente, eu cursei farmácia. Não parece. É que você fez biologia. Você fez biológica. Agora, a gente da letras, para mim é pele. Mas eu fiquei, nossa, que interessante, enfim, né? Tantos tipos diferentes de pele, vai saber. E aí eu adorei ouvir a explicação disso, adorei, assim, tipo, o teu processo também artístico, porque
eu me identifiquei muito. Em 2020, eu deixei uns morangos apodrecendo e depois pintei uma folha com os morangos podres. Tipo, e até hoje eu tenho 3 pêssegos apodrecidos dentro de um pote na minha geladeira, que eu tô tipo um dia fazendo alguma coisa com isso. E é muito Sim. esse processo de... Não sei, eu gostei muito de te ouvir, fiz umas anotações. É muito assim esse processo de perceber essas banalidades do cotidiano também, né? E como isso se relaciona com a banalidade da nossa própria vida. Sei lá. Pirei muito aqui te ouvindo. Obrigado. Ai, que massa. Eu também tenho a falar da epiderme. Eu sou bióloga, eu falei assim, isso não, a gente só vê Ai, isso meu na Deus do pele. céu. Ixi. Ai, meu Deus. Mas é uma epiderme, é isso, né? Tipo assim, é orgânico. E é isso. É uma epiderme vegetal, mas é uma epiderme, né? E também traz essa poética do orgânico como corpo, desses fungos aí como corpo. Também já deixei uma gelatina com uma erva cidreira apodrecer aqui para tirar foto. Nunca postei essa foto, nunca divulguei ela, mas eu acho mágico, mágico, quando joga assim esse universo micro constituindo, fazendo parte desse ciclo biológico, né? Do que é esse corpo, o que é corpo biológico? O que é corpo Sim. biológico, né? Quando as pessoas dizem, o sexo biológico, o que é? O meu sexo não é É. biológico? O que é sexo biológico? O que é corpo biológico? Então, fantástico. Ai, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Giga. Não sei se você tem alguma consideração final. Não, acho que não, só agradecer mesmo. É muito bom estar aqui com... com Natânia e com o Gabs, com artistas tão incríveis assim, e que eu vi os Vocês já se trabalhos no conheciam museu e antes? depois nas redes. Não. E, tipo, ver os trabalhos, assim, e poder tecer essa conversa, assim, e estar junto nesse espaço, nessa virtualidade, mas que também é uma espacialidade, né? Porque estamos aqui, uma pessoa em São Paulo, outra pessoa em Minas Gerais, outra pessoa no Rio Grande do Sul, outra pessoa na Alemanha, nesse trânsito muito louco, e que eu acho que teve uma faceta em 2020 que foi muito tóxica e violenta, imagino, para todo mundo, né? Mas que agora a gente está, acho que, podendo reabitar, talvez, ressemear, não sei. Eu me sinto aqui entrando no metaverso e vendo as carinhas também no vídeo e sendo muito bom, assim. Então, acho que essa possibilidade de estar com essas obras nesse espaço ampliado da virtualidade, assim, é muito lindo e potente, assim. Então, só agradeço muito, muito, muito. Muito obrigada. Obrigada. Então, eu gostaria de convidar a Natânia. Ai, Natânia, você já acabou comigo. Por Ai, meu quê? Deus do céu, pelo negócio da biologia. Ai, olha, me perdoa, porque eu sou do povo das letras. Eu sou aquele povo que escreve o nome no arroz. Não sei, não dá, não dá. Eu tento, não dá. Natânia, vamos visitar a sala onde nós temos. Eu gostaria, na verdade, de entender. Você se formou em biologia, você é bióloga, Uhum. mas Só um corpo foi, nesse mundo, né? mas Faço. Eu sou formado em biologia, mas assim, eu fiz a biologia, na verdade, para fugir das artes, né? Eu sempre gostei muito das artes. Eu queria fazer música, sempre quis desde pequena, mas quando eu era pequena eu brincava que eu era professora de ciências, cantora e atriz. E hoje eu sou as 3. as 3. E não, mas eu larguei a biologia. Eu queria fazer música, mas eu não tinha coragem de. Já cantava desde pequena e gostava de me desenvolver nas atividades artísticas na escola, mas não tinha coragem de dizer que eu queria fazer a música, né?
e também não tinha condições de pagar aula, curso de música, essas coisas. E aí eu falava para todo mundo que ia fazer ciências, né? Porque era a área que eu faria se eu não fizesse artes. Decidi fazer biologia porque eu vim fazer uma escola de música livre quando eu vim nesse processo de estudar a música aqui em Minas. Aí passei por uns processos de crise. Acho que todo mundo aqui vai entender aqueles momentos que a gente pensa assim, não quero mais, vou desistir, não aguento mais, isso não vai me dar dinheiro, estou frustrada, falaram mal do meu trabalho. E, crise, crise, crise. Eu falei assim, não vou fazer biologia. Fala que E a gente fiz. bate. A gente vai bater hoje na pessoa. Quem falou mal? E aí eu fui fazer biologia, vim fazer biologia aqui em Uberlândia, né? Na época ainda é referência, né, no país, dentro do processo de ecologia, embora eu não quisesse ecologia. E no primeiro semestre da biologia eu já voltei a cantar. Porque tinha um menino que, entrando comigo que tocava violão, aí já me colocaram para cantar no primeiro dia, já estava cantando nas festas. E fiquei dentro da biologia, trabalhando dentro desse processo. Fui mediadora de um museu de biodiversidade daqui da universidade. Então, estava ali trabalhando, estudando também os espaços informais, né, ou formais e informais de educação, falando desse processo de mediação de museu e etc., mas nunca estive ligada dentro da produção do audiovisual, nem das artes visuais. Assim. Acho que eu estava mais imersa ali na música e foi acontecendo depois que eu saí do museu, inclusive. Sim, anos depois. Isso é E um como pouco que do se deu a processo. sua aproximação com as artes visuais, especialmente com a fotografia? Tudo começou com performance, né? Essa arte, esse espaço sem dono, né? Que é dança, é artes visuais, é teatro, a performance eu acho ela incrível justamente por isso. Ela está nessas três áreas, assim, a gente não consegue definir, dizer assim, é da dança, é do teatro, é das visuais. Eu comecei, depois que que eu terminei a biologia, né? Eu terminei a biologia em 2017, e aí eu já estava indo diretamente para o mestrado em educação, para estudar sobre corpo, gênero e sexualidade, para o ensino de ciências. E, ao mesmo tempo, puxando disciplinas na música e no teatro, né? E comecei a mergulhar nesse universo das cenas, e dentro das cenas, a performance, né? E aí eu fiz uma performance, minha primeira performance sozinha, na verdade, foi como resultado de uma disciplina optativa, inclusive do mestrado, que eu resolvi fazer uma trilogia de performances. E em cada performance eu catalogava não, eu meio que utilizava aquelas fotos daquela performance, daquela instalação para eternizar elas. E aí comecei a trabalhar esse processo de pegar, eu falei assim, se eu pegar essas fotos e transformar elas dentro de um processo de audiovisual, em adesivos, né? Nesse momento eu conheci várias pessoas dentro da performance e dentro do audiovisual, uma delas muito importante, mora comigo, é uma artista visual que eu tenho como referência, que é a Larissa Dardânia, e ela estava dando uma oficina de autorretrato, e também como você fazer processos de fotografias, tanto com autorretrato, ou não autorretrato, mas com celular. E aí eu participei dessa oficina e comecei a pegar esse processo assim, de fazer a performance da fotografia. Eu queria eternizar aquele momento, assim, performático, aquela instalação. E aí foi daí dessa oficina que surge A Filha Parida, né, que são essas duas obras, que foi um resultado de atividade da oficina, de Dardânia. E aí ela disponibilizou, todo mundo levou vários objetos, acho que foram 3 objetos por pessoa, e depois a gente jogou tudo lá na mesa, e cada uma teve a liberdade de pegar um objeto que não fosse seu para compor um autorretrato. E aí surgiu essa Esse foto aí, trabalho. esse trabalho que também estava no início da minha transição, né? Então, Filha Parida fala muito sobre isso também. É muito
Assim, é uma coisa que me impressiona, e eu gosto muito, assim, de... Toda vez que eu paro, né, diante dessa série da Filha Parida, é um trabalho muito rico em detalhes, né? Então, cada vez eu vou descobrindo um detalhe novo, uma dobrinha nova, né, do, do, do tecido, mas uma coisa que me chamou a atenção, assim, né, pelo menos nessa foto, nessa primeira foto da Filha Parida, você tem uma lâmpada na boca, Uhum. e isso é uma coisa que, assim, eu tenho curiosidade de saber qual é o motivo, por que ter essa lâmpada na boca? Tem a ver com a sua atuação como cantora? Eu gostaria de saber. Essa peça ela é uma composição completamente performática, né? Eu gosto muito de pensar nos meus atos performáticos nas minhas fotos com coisas que, tipo assim, são objetos que eu estou trazendo, embora a gente tente trazer um significado, eu gosto de deixar livre a interpretação, obviamente, né? Mas, assim, nesse dia, eu saí reunindo várias coisas, porque, no fundo, eu queria falar sobre esse processo de renascer, né? E aí não tinha como falar de renascer se não tem como falar desse nascimento, desse corpo que se liberta, que está ali se libertando, sem falar de elementos, para mim, ancestrais e locais, né? E aí, nessa mesma época também, eu estava finalizando já o processo da minha dissertação, a gente estava transformando no meu texto de dissertação esse negócio do objeto, né, de estudo, do objeto, quando a gente vai tanto jogar para foto, quanto para as artes, quanto para um estudo acadêmico, a gente fala muito de objeto de estudo. E aí eu falava, não é um objeto, é uma entidade. Quando a gente fala de pessoas, são entidades, não vamos objetificar esse corpo. E aí, trazer esse processo do chorão, que é a joia de olho, para me lembrar dessa entidade Orixá, Ayabá, né? Fazendo referência ali também à minha ancestralidade dentro da minha terra. Tem uma fitinha do Senhor do Bonfim que eu não sei se dá para ver, que está nos dedos. E aqui no dedo anelar, não? Da mão? Justamente esse casamento do voltar com a terra. Essa foto, na verdade, ela foi colorida e eu modifiquei depois, porque eu achei que o preto e branco daria esse destaque mesmo. Tem a conchinha ali no bico do peito também, trazendo para o mar, trazendo para a ancestralidade. E a lâmpada, para mim, naquele momento, era o verbo. Era a palavra. E que essa palavra, essa ideia, aquele corpo que até então estava tão costurado e preso num sistema, num jeito de se manifestar, começa a falar, começa a jorrar, começa a vomitar, começa a colocar suas ideias e começa a acender a sua luz, né? E aí a forma que acende a luz ali naquele momento é através da palavra, através daquilo que a gente fala, né? E aí não só como leitura minha e leitura do meu corpo daquilo que eu queria manifestar, mas também de todas as pessoas que estão e que possam ter acesso à obra, se identificar com esses processos tanto ancestrais, né, dentro da cultura afro-brasileira e negra, quanto dentro desse processo da transição, assim, quanto desse processo do se libertar, do verbo, do falar e desses símbolos. Eu adoro trabalhar com símbolos, porque eu acho que esses símbolos, eles trazem coisas que a gente quer falar, mas ao mesmo tempo ele te dá uma livre interpretação daquilo que aquele símbolo pode significar para você, né? Para a pessoa que está vendo. É engraçado porque, assim, quando eu vi essa questão da lâmpada, né, e realmente, assim, me veio essa ideia, assim, né, o verbalizar, ou trazendo luz ao verbalizar, ou verbalizando através de suas palavras que se obtém luz. E, ao mesmo tempo, é engraçado que você citou agora, né, a palavra nascimento. E quando eu bati o olho, exatamente nessa primeira foto aqui da série, me veio à mente o nascimento de Vênus.
E ó, o povo da letra, né? Aí vai. Aí é só. Tem uma E a questão, intençãozinha também. né? E como você, na verdade, recria essa, e que na verdade assim recria a história da arte, né? A partir né, dessa obra renascentista, que é uma obra, né, clássica, mas como você recria a partir da sua ancestralidade. Ao mesmo tempo, você vai decolonizando, né, Uhum. essa história da arte que a gente sabe que ela é hegemônica, que ela, né, ela é traçada e justifica e vem legitimando, né, esses processos da branquitude. Então, eu achei assim um trabalho muito, é como você falou, você foi utilizando símbolos e como isso é muito forte, porque a cada olhada, né, a cada mirada, eu não tinha descoberto a fitinha do Bonfim. Então, e isso é uma coisa fascinante, né? Conversar com você e com vocês é uma coisa fascinante para mim, porque eu vou descobrindo coisas novas, né? E que isso também, a questão do Bonfim, você faz uma referência a Salvador, Uhum. e que, né, e por que o título Filha Parida? Porque é parida. O nascimento cru e jogado. Para mim é uma palavra. Eu gosto muito de falar no Nordeste, falar assim, tá parida, ela tá parida, vai parir, menina, que não sei o que. Usa muito isso. Então eu já queria trazer essa territorialidade da palavra parida, ao mesmo tempo que as pessoas falam. Eu já vi pessoas dizendo assim, nossa, credo, não, ela acabou de ter. Parida é muito. Quem para é cachorro. Ah, pariu. Então, justamente isso, assim, é esse corpo. Como é que a gente se sente quando a gente está nesse processo de descoberta do nosso corpo? Literalmente, várias pessoas, quando eu converso com meninas que estão começando o processo de transição, ai, amiga, como é que é? Eu falo assim, olha, você vai ser parida, você vai ser largada no mundo. E é isso. Porque não tem ninguém pela gente. Tipo assim, obviamente existem configurações de acordo com cada individualidade, com cada pessoa, mas quando esse corpo trans chega nesse mundo, nasce novamente, quando a gente tem esse processo do renascimento, eu não sei se as pessoas que estão aqui vão concordar com o que eu falo, mas a gente se sente só, a gente se sente literalmente largada no mundo, falar, e aí, agora vamos começar e vamos reinventar, vamos, como é que vai viver, como é que vai ser essa vivência agora? Então, esse parida é justamente esse cuspe, né? Esse nascimento parido, largado, jogado, cachorra. É muito impressionante, assim, analisar a obra e falando contigo. É muito impressionante. Uau! E você faz também uma outra referência, né, à sua territorialidade, né, no sentido de Salvador, nessa obra, né? Porto. Uhum, uhum. Eu sempre trago nas minhas obras porque eu acho que a gente tem um movimento diaspórico de que quem sai da sua cidade, quem sai da sua terra, a gente tenta ao máximo se agarrar de onde a gente veio. Pelo menos eu não queria sair de Salvador. Eu falava para todo mundo que eu nunca ia sair de Salvador. E que eu só saí para fazer um estudo básico e falar assim, vou fazer 2 anos desse curso e eu vou voltar. Porque eu não me vejo morando mais em lugar nenhum. Eu sou daqui, eu adoro Salvador. Só que aí o meu processo foi diferente. Eu saí e não consegui voltar. E eu sentia como se não fosse a hora de voltar. Fui perdendo vínculos, fui perdendo pessoas. E eu falava, gente, como é que eu vou voltar? Eu senti, eu entendi que não era para voltar. Mas assim, eu falei assim, dentro da minha arte, dentro do meu processo, eu vou fazer de tudo para que sempre lembre, para eu sempre me lembrar de onde eu venho. Para eu sempre me lembrar da minha ancestralidade, para sempre me lembrar da minha casa. E eu posso ter 20, 10, 15 anos fora, mas eu nunca vou deixar de ser soteropolitana, eu nunca vou deixar de ser baiana. Porque eu acho que esse processo de entender a nossa ancestralidade, entender a nossa raiz, é o que faz a diferença, em todos os quesitos. Principalmente de entender a nossa ancestralidade. Se a gente não entende
a nossa ancestralidade, se a gente não sabe da nossa ancestralidade, o nosso corpo está vazio. A nossa identificação cultural está vazia, ela está... É por não saber a ancestralidade que a gente tem diversos processos de usurpação cultural e territorial. E etc. Então, assim, eu acho que esse processo dentro da raça, esse processo dentro do corpo e do gênero e da sexualidade, ele é imprescindível. A gente saber sobre a nossa ancestralidade, quem são os nossos ancestrais, de onde vem a nossa história, de onde vem a nossa cultura, até para que a gente consiga estabelecer as nossas identidades. Né? Então, essa série Porto foi uma foto da Larissa, essa que ela tirou minha em casa. E aí eu tinha tirado essa foto do Porto da Barra, que é uma das praias, um dos lugares que eu mais gosto em Salvador. E aí eu tirei, eu falei assim, vou fazer uma sobreposição. Vou fazer uma sobreposição em sangue, justamente para tratar esse processo do porto, né? Essa palavra porto. Desse corpo que é porto, desse corpo que é território, mas esse corpo também que está sem chão, esse corpo também que não tem chão. Eu não tenho chão, né? E com o olhar ali no horizonte, assim, eu queria que esse olhar ficasse justamente ali no horizonte. Na Para linha, né? vislumbrar até o outro lado também do oceano. De Salvador a gente encontra a África, né? A gente encontra Angola. Do outro lado. Eu acho muito, assim, me emociona muito. Essa obra me emocionou muito também, porque esse ano eu pude estar em Salvador e eu entendo. Ai. Eu entendo. E, enfim, é um lugar mágico, né? É um lugar, assim, enfim, que me ajudou muito, muito. É impressionante, assim, me inspira muito, me inspirou muito. Inclusive, a ideia dessa mostra surgiu em Salvador. Não tem como você não se inspirar, né? E, para mim, o que mais, assim, além dessa questão, né, desse vermelho, que era uma coisa que eu ia te perguntar, por que você, né, saiu de fotografias, né, monocromáticas, em preto e branco, e foi para uma, né, com esse vermelho, que não é um vermelho, né, aberto, é um vermelho realmente sangue. Aí você já me adiantou, obrigada. Mas o que eu vejo também muito interessante é essa sua sobreposição, né, com o espaço. O espaço que, é como você falou, é o seu porto, é o lugar onde você tem as suas raízes, é onde você, né, tipo, tá, aqui é para onde eu posso ir, é o lugar onde eu tenho a minha base. E, ao mesmo tempo, o seu corpo é a sua base, o seu corpo é o lugar, né, de segurança, é para onde você sempre retorna, é onde você habita, né? Eu achei, assim, essa foi uma das interpretações que eu fiz, né? Claro que, conversando agora com você, eu vejo que né, temos muito mais nuances, muito mais informações, mas me impressionou muito isso, essa combinação do espaço geográfico, do seu espaço de nascimento, né, do espaço do seu, né, da sua formação, né, como pessoa, e também o seu corpo, né? Esse é o lugar, esse é o meu porto seguro, né? Eu achei muito, para mim, assim, é muito poético é muito poética essa construção. O Porto, para mim, ela é essa comunicação mesmo, assim, de fluxo, de mergulho. É um espaço também que me remete a lembranças, né? E trazer isso dentro do corpo também é esse processo de examinar, mais uma vez, o processo identitário, ancestral, de reconhecimento, de cura interior, de cura pessoal e de se conhecer dentro de si assim mesmo. Tem um menino pulando ali atrás, eu não sei se era essa foto, mas justamente dando esse mergulho para dentro. Era essa mesmo. Ele tá aqui atrás, em cima do nariz, quase. Não deu para ver. Olha que interessante. Uau!
Esse espaço e essa foto que me prende muito esse pôr do sol também, porque é um lugar que me marca muito justamente por isso. Todas as pessoas que estão fotografadas estão na água, né? É uma das praias mais tranquilas de banho em Salvador. E a galera ama pular em cima dessa rampinha de Porto. E é para mim um mergulho mesmo, assim, sabe? Uhum. Estar dentro, fazer esse movimento de primeiro aqui dentro, para depois a gente conseguir exteriorizar, colocar para fora, se relacionar, né? Ter essa relação primeiro intrapessoal para depois interpessoal. Uau. Não sei se Giga ou e Gabs querem perguntar alguma coisa, algo para Natânia. Ai, gente, queria dizer que nas duas, quando vocês dois estavam falando assim, tanto o Gabs quanto a Natânia, eu tava querendo abrir o microfone assim, e falar, meu Deus, que lindo, que lindo, que lindo, porque todas as fotos que vinham, assim, era essa sensação de que lindo, assim. Mas eu fiquei olhando as fotos e eu fiquei, não é nem uma pergunta, mas mais uma consideração, assim, que eu fiquei pensando a respeito do que eu falei há pouco, sobre esse desachatamento, né? E essa não planificação que eu acho que existe nas fotos do Gabs e existe nos teus autorretratos, assim, porque é muito bonito quando você fala do objeto de estudo, né? E daí quando a academia, mas também a biologia, a medicina, a mídia, tudo que fala sobre o outro, trata o outro nesse lugar de objeto que planifica e que destitui de complexidade, né? Então, eu acho que é muito legal quando se estabelece, foi o que eu tentei falar agora há pouco, assim, esse lugar da dúvida, por exemplo, né? O que é essa lâmpada? O que é isso? E a cada vez ir descobrindo mais e mais dobras no tecido, que nem a Renata falou, e mais coisa, porque o outro é sempre mais, né? E o outro é sempre além do que a gente é capaz de perceber numa leitura planificada e numa visão planificada, né? Porque existe muito esse gesto colonizador de chegar e dizer, legal, eu entendi o outro, você é isso, você é a foto do RG, próximo. Então, esse espaço da dúvida, né? Esse espaço de o que é essa lâmpada, o que é essa pessoa, o que é este outro que está diante de mim, eu acho que cria esse espaço vazio, assim, que possibilita verdadeiramente o exercício da alteridade, né? Porque senão é só a gente falando com a gente mesmo e um monte de zumbi achando que está coexistindo, mas na verdade está só reproduzindo uma ideia fechada do outro, assim. Então, nossa, as fotos me levaram para muitos lugares, assim, que acho que ainda estou descobrindo, assim. Então, enfim, é só uma digressão sobre isso, assim, mas muito, 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 muito lindo e muito obrigada, tanto a Natânia quanto ao Gabo. Assim. Oi? Obrigada a você. Natânia, não sei se tu é escorpiana, mas eu achei suas fotos, assim, muito misteriosas, mas, assim, esse mistério bom, sabe? Que faz a gente realmente querer procurar detalhes sem necessariamente estar procurando uma solução, só, tipo, realmente estar ali presente com a obra. Eu fiquei bem impactado, principalmente com essa do Porto. Acho que assim, a cor tá... Enfim, né, eu falei antes, quando eu tava falando do meu trabalho, que a cor é uma coisa que eu gosto muito, assim. Então, tipo, me puxou muito essa coisa da cor, que também, inclusive, conversa com a cor que Giga usou nas fotos também. Mas, que eu acho que é uma coisa que também me chamou a atenção. Mas eu adorei ouvir tua explicação sobre as fotos de filha parida. E a questão da lâmpada, que eu acho que todo mundo deve também se perguntar sobre isso, sim. E eu até anotei aqui que para mim também trouxe muito uma questão de acreditar na tua intuição, sabe? Com os olhos tapados, assim, e com a boca
fechada, mas não, sabe? Porque, tipo, nessa coisa de ter uma lâmpada na boca, o grito ele acende, sabe? Tipo, não sei, tipo, me passou muito essa sensação, assim. E também da questão do gênero não ser uma coisa visual, tipo, da gente não poder basear o gênero de uma pessoa pela visualidade, pela aparência dela. Então, dessa questão de perguntar, né? Por algum motivo que eu não consigo me explicar muito bem, essa coisa da lâmpada também me trouxe, da lâmpada e dos olhos me trouxe essa questão de perguntar para as pessoas e não só, tipo, presumir. Mas é isso, o teu trabalho é muito lindo. Parabéns. Obrigada. Não sou escorpiana não, gente, sou virginiana. E é uma Giga, coisa... você é confusão? Virgem é confusão. Giga, qual é o seu signo? Eu sou de Aquário. Tá explicado. Mas meu ascendente é Gêmeos, viu? Eita, ixi, ai. Fluxo de cabeça assim, ó. Mas tem ajuda, né, a botar o método nesse fluxo. Sim. Eu não sei se vocês, Natânia, você teria alguma consideração final, porque a gente pode ir encerrando a conversa, mas não sei se você gostaria de encerrar nossa conversa com alguma consideração. Primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite, né? De agradecer pela curadoria, pelo seu cuidado, pelo seu carinho. É a primeira vez que eu estou exibindo numa exposição virtual no Metaverso, primeira vez que eu estou entrando no Metaverso também. Eu já tive algumas dessas obras, Porto e Filha Parida estava no catálogo do Goethe, né, Bahia, que foi muito especial para mim, ser a primeira exibição dentro de ainda que um catálogo virtual, mas de um instituto ali em Salvador. E eu gostaria de agradecer pelo espaço, gostaria de agradecer também por essa possibilidade de estar ao lado de outros artistas, assim, que a gente jamais teria chance de se encontrar assim. Obviamente acontece de a gente ir descobrindo o trabalho das outras pessoas assim, mas assim, esse contato tá longe ainda, assim, e acho que foi bem legal, assim, ver as outras obras e ver como tudo isso compõe uma temática, assim, e uma temática que ela também não é fechada, né, ela é aberta, ela é múltipla. Então, quero agradecer demais por esse espaço, agradecer por ser uma exposição apenas com pessoas trans, e o tanto que isso é significativo, né? O tanto que isso é importante para que a gente consiga circular os movimentos e esses corpos, não como minorias, que nós não somos minorias, somos minorizadas, e é uma chance ímpar, assim, de conseguir expandir, trocar as ideias e fazer relações com as pessoas, assim. Gostaria de que também todo mundo falasse um pouco também suas redes e deixar para você que está ouvindo a gente, siga. Muitos likes. Likes na gente, A dá stream Natânia, nas garotas. a virginiana já assumindo o controle, mediando. Natânia, você, quais Mas são suas redes? porque isso é muito importante, porque quando a gente fala desse processo de criar espaços virtuais e não virtuais para divulgar o trabalho de pessoas trans, não ficar só nessa da exposição também, mas que as pessoas também estejam seguindo os artistas, isso é muito importante. Para a gente que produz, dá um ânimo, né? Minhas redes sociais é natania@natania.borges. Aí lá tem o Linktree, vocês vão achar tudo. Tudo facinho lá. É só chegar lá, clicar na bio, mandar mensagem, quiser conversar. Às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo. Eu tenho pavor com as mensagens não lidas, né? Eu vou lá respondendo todo mundo, às vezes demora. Mas é isso, assim, acho que vai ser interessante demais conversar com as pessoas e ter essa devolutiva também, assim. Então, estejam lá. Eu te ouço no Spotify. Ai, que Gente, delícia. coloca lá, Spotify, Natânia Borges, eu ouço, nossa, esse álbum, Liberdade, é muito... tá aqui, tá no celular, muitos Obrigada. likes.
Obrigada. Veja um filme também. Ele tem um filme que é completamente visual. Foi criado também dentro desse processo. Essa foto de Porto, inclusive, foi tirada durante essa viagem, né? A gente fez algumas imagens em Salvador. Mas ele também é um trabalho visual. Traz ali 70 artistas, diversidades de corpos também dentro do álbum visual, que eu acho que é bem massa, assim. A gente passa também por algumas camadas bem interessantes. Então tá lá no YouTube, dá uma olhada também. Obrigada. Giga, quais são suas redes sociais, por favor? Eu uso o Instagram, é @GigaWolf. O Wolf é WOLFF. GigaWolf tudo junto. E é isso. Vamos lá, seguindo, muitos likes. E Gabi, Chuva de de novo, likes. por favor, uma chuva de likes, chuva de likes. Deixa eu de likes, pessoal. Eu tenho meu site, que é Gabs é com Z, Gabz, 404.com. Lá também tem meu e-mail, para quem, né, quiser trocar e-mail, essa coisa antiga que a gente usa também. 404gabs@gmail.com. Gente, é 404gabs o meu e-mail, porque tem alguém que tem um e-mail chamado Gabs404. Então, às vezes, meus e-mails vão para lá. Pessoas querem me contatar, acabam mandando para esse e-mail. Meu Instagram também é 404 Gabs404. E tem o Instagram do Ser Trans, que eu tinha mencionado antes, que é desse projeto, que é ser.trans. E o conteúdo todo dos ensaios do Ser Trans, eles estão disponíveis dentro do meu site. Então tem uma parte que é só Ser Trans e tá todos os ensaios e entrevistas completos lá. Ok. Muito obrigada. De novo, muita gratidão pelo tempo, pela conversa, pelo intercâmbio. Muito, muito obrigada. E eu quero convidar as pessoas que estiveram nos escutando e nos vendo até esse momento a visitarem a mostra, né? Eu, Você e Todes Nós, no metaverso do Museu das Mulheres. Se vocês entrarem no Instagram do Museu das Mulheres, é @Museu das Mulheres, _oficial. Ali no Linktree tem o link para entrar na sala, né, do metaverso, e é uma experiência fenomenal, e temos juntamente com Giga, com Natânia e com Gabs, outras 4 pessoas participantes. Então temos Levi Banida, nós temos Amora Ju, Léo Monteiro e Victório Frois. Ai, como é bom saber todos os nomes de cor. E eu quero agradecer a Cissa Nelly, que é a diretora e curadora do Museu das Mulheres, por ter comprado essa ideia, por ter nos apoiado, por ter apoiado esse projeto e nos dar esse espaço de conversa, de exposição mesmo, né, da obra de vocês. Eu quero agradecê-la, agradecer ao Instituto Goethe também, que sem ele nós não teríamos, não teríamos. Ixi, agora o povo da Letras deu um. Sem ele a gente não tinha se conhecido. Né? Porque foi justamente através do projeto da residência que eu fiz, uma residência virtual em 2020, pelo Goethe de Salvador, residência Vila Sul, que pôde ter, né, que foi desenvolvido o projeto Catálogo Arte Mais, e foi através desse catálogo que eu comecei a ter contato com a obra de vocês e também de mais de 70, outros e outras artistas nacionais, e eu sou gratidão, eu quero muito agradecer e continuar convidando as pessoas a visitarem as mostras, a entrarem também nas redes sociais de vocês, para acompanhar novos trabalhos, novos projetos. Enfim, eu quero agradecer e desejar, então, ótimas visitas para todas as pessoas. Tchau, tchau.